Fala galera, beleza? Ó, nossa primeira aula de exercícios. Isso aí, vamos resolver questão? Porque não adianta tu ficar só vendo teoria e tu não fazer uma questão, né? Senão tu vai fazer o quê? Tu não vai fazer nada no teu concurso. Mas vamos resolver 3 questões de cinemática só de movimento uniforme, nada de movimento uniformemente variado. Qual é a ideia aqui? Primeiro apresentar movimento uniforme, você saber a aplicação dos conceitos nos exercícios para que o conteúdo fique bem mais sólido na sua mente, valeu? Vamos lá. Primeira questão. Um móvel se desloca em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, cujo gráfico VT está representado abaixo. Determine o deslocamento do móvel entre os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Legal. Se ele fala que o móvel está percorrendo, o móvel está em movimento retilíneo uniforme, a sua velocidade não está variando ao longo do tempo, certo? A taxa de variação da velocidade é nula. Então, para qualquer instante, você tem a mesma velocidade, certo? A característica de um movimento uniforme. Maneiro. Se eu quero saber o deslocamento entre os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos, é basicamente aquele lance que a gente revisou, né? Que eu falei lá na primeira aula, a área do gráfico. Então, eu vou tomar aqui, ó, esse instante igual a 2 segundos e este instante igual a 3 segundos, certo? E vou somente calcular a área desse gráfico aqui. Porque eu sei que a variação de posição é linear, visto que a velocidade é constante ao longo do tempo. Show de bola? Então basta fazer a área desse retângulo aqui, né? Eu sei que a altura é 10. Show de bola? Ó, e a base aqui é a diferença entre esses instantes aqui. 3 menos 2. Isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui, até a tua vovó sabe. Que a área, o ΔS, é base vezes altura. Legal? Ou seja, o ΔS, ó, 1 vezes 10. Pelo amor de Deus. Que é igual a 10 metros. Tranquilo, cara? Essa daqui foi só para tu aquecer, para tu alongar, para tu começar a entender. Tu acordou agora para tu começar a pensar. Vamos para a nossa segunda questão, que é um pouquinho mais interessante, que a gente vai falar de um assunto que eu falei lá na primeira aula, só para ficar bem mais confortável. Vamos lá. As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são S1 é igual a K1 mais 40t e S2 é igual a K2 mais 60t, onde o espaço S está em quilômetros e o tempo está em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado, num instante t igual a 2 horas, a diferença entre K1 e K2 em quilômetros é igual a... Isaac, meu Deus, pelo amor de Deus, para aí, eu não entendi nada. Mas tu vai entender, cara. Os dois trens, vou ilustrar aqui. Quando a gente ilustra fica muito mais fácil, muito mais perceptível. Olha só. Então eu tenho dois trens. Então o primeiro trem tá aqui, ó, S1. E o segundo trem S2. Ele fala que no instante t igual a 2 horas, os dois trens estão lado a lado. O que eu quero dizer? Que os dois trens estão na mesma posição, certo? Se eles ocupam a mesma posição nesse determinado instante aqui, eu quero dizer que a função, as duas funções aqui, elas têm a mesma imagem neste instante, certo? Então S1 é igual a S2 quando t é igual a 2 horas. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Ou seja, matematicamente a gente vai igualar essas funções, certo? Ah, Isaac, então quando t é igual a 2, S1 é igual a S2, sacou? Eu não quero dizer para qualquer instante S1 é igual a S2, não, são funções diferentes. Mas neste instante elas têm a mesma imagem, certo? O S1 é igual a S2, sacou? Então é isso que o papai vai fazer. Então eu vou substituir 2 em t, certo? Porque em 2 horas S1 é igual a S2. E vou encontrar somente a diferença que eu quero. K1 menos K2, que é o que ele pediu, certo? Então isso aqui é basicamente... Vamos lá, vamos falar do encontro. O encontro. É importante você saber. Encontro, a gente já lembra logo disso, ó. S1 é igual a S2, certo? Se dois móveis se encontram em determinado instante, eu quero dizer que eles ocupam a mesma posição naquele instante. Legal? Então você pode igualar as funções que descrevem os movimentos dos dois corpos
para aquele instante. Sacou? Legal? Ou vice-versa, se ele fala que qual instante para que os dois móveis ocupem a mesma posição, para que eles estejam na mesma posição. Aí você vai igualar e vai achar um instante para que isso ocorra. Sacou? Então, a ideia é basicamente essa. Isso aqui é aplicável em algumas questões de movimento uniformemente variado também. Show? Então, vou igualar S1 com S2 e eu vou ter aqui K1, S1 igual a S2. Então, a função S1, função posição, K1 mais 40T é igual a K2 mais 60T. Isaac, esse T, lembre que eu falei, o T é igual a 2 horas. Neste instante, os dois espaços, as duas posições são iguais. Então, onde tem T, eu vou substituir por 2. Portanto, K1 mais 40 vezes 2, 80. É igual a K2 mais 60 vezes 2, 120. Isaac, ele quer saber K1 menos K2. Pô, joga pra cá, tu vai ter o quê? 120 menos 80, que é o famoso 40, quarentena. Isso aí, show de bola. Então, K1 menos K2 é igual a 120 menos 80. Então, K1 menos K2 é igual a 40. Sacou? Bonitinho? Foi? Tranquilidade? Cara, essa questão também é uma questão tranquila. Mas o que é importante aqui? Você saber o que eu citei. Citei uma vez não, citei 2 vezes. Show de bola? A relação do encontro. Então tá bom, vamos para essa daqui que tem mais uma ideia muito importante que você tem que saber para desenvolver algumas questões com mais eficácia, com mais rapidez. Vamos lá. Um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante, de 60 km por hora, gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros vale? Que isso, Isaac? Não tem... Como vou descobrir o tamanho da ponte com o tamanho do trem? Não, dá para saber, pô. Relaxa. Dá para saber. Vem com o papai aqui, ó. Então, cara, esse trem, ele não é pontual. O que eu quero dizer? Que as dimensões dele, as dimensões do trem não são desprezíveis, porque se eu desprezo essa dimensão aqui, eu vou achar outro comprimento da ponte. Legal? Mas como o trem ele tem 200 metros de comprimento, show de bola, então a gente já vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Vamos ver se tu vai entender. Então perceba, quando o trem entra na ponte, ele vai estar aqui, não vai? Ó. Ó. Isaac, então, quando o trem entra na ponte, digamos que o início da ponte é a minha posição S0. Então aqui é a posição S0. E aqui é a posição S1. Então, só quando o trem entra completamente na ponte, a gente percebe que a distância entre S0 e S1 já é de 200 metros, ou seja, o comprimento do trem. Então, essa distância aqui já é de 200 metros, né? Então, aqui eu já tenho 200 metros. Isaac, para eu chegar no final da ponte, poxa, falta esse pedacinho aqui, né? Vou botar S2. Então, ele tem que andar quanto? S2 menos S1. Mas o que a gente vai fazer aqui? Primeiro você tem que mudar um pouquinho a unidade, né? Para você conseguir fazer as contas corretas, né? Tu não vai pegar o comprimento em metro e vai fazer o cálculo com a velocidade em quilômetros por hora, né? Então, como o trem ele forneceu o comprimento em metro e o tempo em segundo, eu vou botar a velocidade para metro por segundo. Show de bola? Porque, pô, é mais fácil, né? Os 2 itens que ele de 3 itens, 2 estão em uma unidade e o outro está em uma unidade diferente. Então, eu vou converter para que todos fiquem na mesma unidade. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Cara, esse 60 km por hora, eu vou dividir por 3,6. Show de bola? Então, tu faz isso. Divide e multiplica por 3,6. Legal? Então, eu vou dividir por 3,6 para saber qual a velocidade em metro por segundo desse trem aqui. E eu vou desenvolver a continha e vou de boa. Então, vamos lá. A velocidade ele forneceu em 60 km por hora. Então, eu vou fazer essa continha aqui. Vou fazer até de verde.
60 dividido por 3,6. Pô, vou fazer essa, ó, 60 dividido por 36. Aqui seria 10 a menos 1, esse 10 vai lá para cima. Então eu vou ter, ó, 60 sobre 36. Então vai dar algo desse tipo aqui, ó. Vou simplificar por 6, então eu vou ter 10 aqui e aqui eu vou ter 6, certo? Então vai dar 100 sobre 6. Vou deixar esse resultado ridículo aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Esse número feio. 100 sobre 6 metros por segundo. Vou deixar em fração bonitinho. Então, Zac, o que tu vai fazer? Eu sei que o trem tem 200 metros, né? 200 metros. Eu quero saber a extensão da ponte. Então, ele fala que o trem gasta 36 segundos para atravessar completamente a ponte. Então, eu vou fazer isso aqui. ΔS. Então, ΔS é igual a V vezes T, ou seja, S é igual a S0 mais VT. Legal? Então, o que eu quero dizer? Que o trem ele gasta 36 segundos para sair da posição S0 e chegar na posição S2. Show de bola? Maneirão? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar que S2 é igual a S0, vou colocar o marco 0 aqui, né? 0 mais a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade a gente encontrou, né? 100 sobre 6 vezes o tempo que ele gasta para percorrer toda a ponte, 36. Ah, Isaac, maneiro. Então, simplifica aqui, 6. Então, S2 é igual a, deixa eu ver, 6 vezes 100, 600. Isaac, mas ainda eu não entendi. Poxa, cara, aqui você tem que tirar os 600 metros, né? Porque só o trem tem 200 metros. Tu não vai cair nessa pegadinha e vai marcar 600. Você tem que retirar o valor, esse 200 metros, porque o comprimento do trem está inserido aqui. E o trem, ele não faz parte da ponte, certo? A ponte tem um comprimento, o trem tem um outro comprimento. Então, na verdade, o comprimento da ponte é 600 menos 200, que vai dar nosso gabarito letra B, 400 metros. Sacou, família? Entendeu as 3 questões de boa? Conseguiu ter a sacada aqui? A primeira foi de boa, segunda também. Essa terceira aqui que eu trouxe, resolvi trazer para explicar um pouquinho você o que a gente deve fazer quando a gente tem uma questão dessa, valeu? Na próxima eu vou falar sobre questões de movimento uniformemente variado. Tamo junto, fui!